Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todas as pessoas que estão participando desse nosso seminário do Lapsus, né, do Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, daqui da Unicamp, nessa sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025, que para nós é uma data muito especial, porque nós temos a honra, o privilégio e o prazer de poder ter entre nós a Isildinha Batista, conhecida de todos, que é uma referência nos temas que nós estamos discutindo aqui. Eu falava para a Isildinha o contexto do seminário desse ano, né? O contexto global desses seminários que acontecem anualmente é uma redescrição da psicopatologia a partir não da doença mental, mas daquilo que faz impasse para o sujeito. E o tema desse ano é outras curas, em que a gente discute, então, que a gente tenta repensar o que é conceber o sofrimento, a patologia e o seu cuidado, o seu tratamento, quando a gente muda de cosmologia, quando a gente muda de cosmovisão. E nós trabalhamos, então, ao longo de todo esse ano, então, Isildinha, questões como as cosmovisões ameríndias, afro-brasileiras, tivemos leituras e pessoas muito importantes que nos ajudaram, e nós estamos chegando no final do ano com o privilégio de ter Isildinha Batista Nogueira, que é autora de um livro que é uma referência incontornável nesse tema, que é A Cor do Inconsciente. Quem tem, tem, quem não tem. É difícil de encontrar, eu suponho que muitos procuraram e não conseguiram, não? Está na hora de falar para a editora. A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. A Isildinha, ela abre o seu livro dizendo que, quando ela pensou em publicá-lo, a sua pesquisa, né, ela disse que hesitava em colocar no título A Cor do Inconsciente, porque achava que não havia ainda um espírito do tempo capaz de acolher no ambiente psicanalítico que vivíamos, da época, não é, uma coisa tão explícita, tão frontal, como a cor do inconsciente, porque dizia-se que o inconsciente não tem cor. E ela, de uma maneira extremamente desafiadora e também instigante, ela publica A Cor do Inconsciente e aceitou conversar conosco sobre os efeitos do racismo no inconsciente do sujeito negro. E vai ser, então, sobre esse tema que nós vamos falar. A Isildinha, ela dispensa qualquer apresentação, mas eu gostaria de trazer alguns dados apenas para os que estão tendo um primeiro contato com ela, que a Isildinha Batista Nogueira, ela é psicanalista, pesquisadora, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano pela USP. Ela tem formação em psicanálise nos ateliês de psicanálise de Paris, com Radmila Ziguris. É professora no Instituto Sede Sapiens de São Paulo e foi indicada ao Prêmio Jabuti de Literatura, categoria Ciência, justamente por esse livro, A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Então, Isildinha, é uma honra e é uma alegria para nós poder receber você aqui. A Isildinha esteve conosco ano passado, muitos participaram do primeiro encontro internacional da sessão de psicanálise em psiquiatria, que aconteceu aqui na Unicamp. Vejo muitos que estavam presentes naqueles dias, e a Isildinha aceitou também participar desse evento. Ela participou da mesa de encerramento num momento muito especial. Ela foi realmente ovacionada nesse dia. Ela fez uma apresentação que foi inesquecível para todos. Ela está disponível no canal YouTube aqui da FCM, que vocês poderão assistir também. Isildinha, eu não vou me demorar mais, queria te agradecer mais uma vez e passo para você a palavra para nos falar sobre os efeitos do racismo no narcisismo do sujeito negro. Isildinha. Bom dia, primeiro a todas, todos e todes.
Eu só posso agradecer muitíssimo ao meu querido Mário Eduardo, né, que começo a encontrar, nos encontramos em Goiás, lembra disso? No corpo. Eu tenho um amigo da Sociedade Psicanálise, falou para mim, Judinho, você tem imunidade diplomática, né? Circula por todas as escolas, fala em todas as escolas. Eu falo, que bom, né? Que bom que a gente pode se reunir para poder pensar essa questão, que, pelo incrível que pareça, é muito nova para o mundo da psicanálise, né? Porque se a gente pensar, né, que a psicanálise surge em fins do século XIX, início do século XX, onde o Freud vai pensar, né, toda a estrutura da psicanálise em cima de uma família pequena burguesa branca e europeia, né? Como é que é pensar, né, até bem pouco tempo, historicamente falando, a psicanálise não pensava as diferenças, muito menos a questão da negritude. Então, mesmo porque ela chega no Brasil ou existe no mundo para uma pequena elite, né? Pensar as diferenças é pensar a exclusão, sobretudo, né? Então, a psicanálise nunca se debruçou para pensar a exclusão. Primeiro, é essa questão. Então, nós, negros, não éramos sujeitos para a psicanálise, mesmo porque nós não temos uma família, eu diria, tradicional, né? Chegamos aqui na condição de escravos, e como escravos, não podíamos formar famílias, né? Ainda que houve um estudo que está até hoje na Biblioteca Nacional, esse estudo é de 1873, de um cientista francês, um intelectual, um estudioso francês, que vem para o Brasil para fazer um estudo sobre a população negra, né? E do que ele diz sobre a população negra, né? Eu até gosto de ler, na verdade, exatamente o que ele fala, porque isso define o que nos aconteceu muitíssimo, né? Imagina se a psicanálise, a partir desta fala do Louis Conti, ele chamava Louis Conti, ele diz o seguinte, a fala do Conti, os negros eram sujeitos afeitos à vagabundagem, recusavam-se a trabalhar, tinham tendências ao alcoolismo, à marginalidade, resultado de sua inferioridade racial. Os negros revelavam-se indiferentes em suas relações sociais, não se importavam com os laços filiais e suas mulheres eram objeto de serviço. Não formavam famílias, eram por natureza desagregados, conviviam com a violência de modo indiferente e apático, isto é, como não eram sensíveis aos castigos violentos a que eram submetidos, não construíam uma consciência moral e ética, o que para Conti mostrava que os negros eram potencialmente selvagens, atestando sua incapacidade de serem cidadãos. Ele diz muito mais do que a incapacidade de ser cidadãos, ele diz da nossa inumanidade. E nós não podíamos casar, por quê? Éramos mercadoria e éramos vendidos. Então, se houvesse casamento entre os negros e reconhecimento de paternidade ou maternidade, se criaria laços e seria difícil separar essas famílias. Então, era proibido casar. Não é que nós não formávamos famílias, não podíamos formar famílias, não podia se casar. Porque as crianças, aqui não só havia importação de escravos, mas haviam escravos reprodutores. E as crianças eram vendidas muito antes de nascer. Elas ficavam sendo amamentadas até o 3º mês na fazenda. Nenhuma mulher que desse à luz a seu filho tinha o direito de amamentar o seu filho, porque a amamentação faria laço. E seria difícil separar essa mãe dessa criança. Portanto, a primeira figura de parentalidade para os negros é a mulher negra, em 1873, se eu não estou falando bobagem, com datas, me perdoe, eu me confundo, é o ventre livre. No ventre livre, a mulher negra é responsável pela sua criança, mas ela não é permitido a ela maternar. Ela materna o filho do Senhor. Então, o que houve conosco? Fomos desumanizados. Fomos tirados da categoria de humanos. A psicanálise não pensa, só pensa seres humanos, não pensa seres desumanizados, né? Ou fora da humanidade. Então, isto fez com que a psicanálise dissesse, bom, não temos que pensar isto, né? Então, tem tantas outras histórias para contar para vocês de como cheguei aqui, mas vamos direto ao texto,
não é curto, né? Só para a gente poder discutir. E muito obrigado, Mário, porque eu venho com muito prazer aos lugares, estava falando para a Helena, eu estou muito cansada, mas me anima quando eu chego, porque é a oportunidade de falar, de discutir, de pensar juntos, de pensarmos juntos essa condição, né? Que é muito específica e a gente precisa falar sobre isso, né? Falta muita coisa para a gente poder entender melhor. Sobre o sujeito branco, nós temos tudo. A psicanálise foi feita para o sujeito branco. Por um sujeito branco para o sujeito branco, não para o sujeito negro. Então, nós temos muito a pensar, né? Obviamente, antes de que pudéssemos pensar de uma maneira a colocar o negro na condição de humano, nós éramos patologizados. Me trago uma lembrança muito cara a mim. Quando eu comecei a fazer a minha análise, eu me encontrei com um analista de muito boa formação, naquele tempo a única escola de formação que tinha era a Sociedade, mais de 40 anos atrás, e ele, um homem progressista de esquerda, que topou atender uma mulher negra, jovem, em formação, ainda na psicologia, né, a preços sociais. E eu estou orgulhosa disso, porque era 4 vezes por semana, então estava fazendo a coisa certa. Estava fazendo a coisa certa. Aí, lá um belo dia, ele disse para mim, mas eu queria muito que você fosse visitar um psiquiatra. E eu, ao mesmo tempo que orgulhosa do método do qual eu estava sendo submetido, porque a Sociedade de Psicanálise era a escola, eu dizia, mas ele não consegue muito me ouvir. Bom, mas foi caminhando. Lá um belo dia ele me diz, eu queria que você fosse visitar um psiquiatra. E eu sento no divã assustada e digo para ele, mas por quê? Ele me diz, você vê racismo em tudo. Eu disse, ele não me escuta, ele não sabe o que eu sofro nem o que eu vivo. Escrevi uma carta de grande agradecimento e nunca mais voltei. Falei, eu preciso, foi então, ainda jovem, terminando a faculdade, que eu pensei, é preciso que a gente entenda, faça uma metapsicologia do sujeito negro e possa entender quem é ele. Bom, os efeitos do racismo no narcisismo do sujeito negro. Sendo eu uma analista negra, quando penso nos efeitos do racismo nas estruturas narcísicas do sujeito negro, é impossível não associar os impactos duradouros e profundos nas sociedades colonizadas, deixando um legado de desigualdade social, dependência econômica, violência e conflito que se mantém até os dias de hoje. O colonialismo europeu foi um processo histórico complexo que envolveu dominação política, exploração econômica e imposição cultural, com consequências profundas e duradouras para as sociedades colonizadas. O colonialismo usou da escravidão dos negros, do trabalho forçado de mão de obra indígena, práticas comuns, utilizadas especialmente nas Américas e África. A violência física e psicológica era utilizada pelos colonizadores como forma de submeter e aterrorizar os escravizados e dominá-los, o que gerou resistência por parte das populações colonizadas, que se mantiveram através de revoltas e tentativas de libertação. Um sistema impiedoso que, particularmente no Brasil, gerou um trauma coletivo da população negra, que foi especialmente vilipendiada, violentada, desumanizada e humilhada para justificar a violência praticada pelos colonizadores brancos que construíram aqui uma sociedade estruturalmente racista. Os efeitos desse trauma coletivo impactam profundamente os sujeitos psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente. Transmitido geracionalmente e se afirmando numa realidade de eterno devir de violência e exclusão, praticados por uma política de Estado que persiste em não criar e manter políticas públicas que possam dar à população negra dignidade e acesso à cidadania, já que, a despeito da exclusão imposta, essa população cumpre, à medida do possível, com seus deveres de cidadão, ainda que excluída dos seus direitos de cidadania. Freud, em Um Mal-Estar na Civilização, aponta para a dimensão trágica do encontro com a alteridade. O sofrimento psíquico advém do nosso próprio corpo, do mundo externo e de nossos relacionamentos com os outros homens. Para Freud, nossos relacionamentos são a maior fonte de sofrimento. O outro, na sua dimensão de pessoa, é o inferno corporificado. Por outro lado, não haveria humanidade sem outro. A constituição psíquica
depende do outro com o outro na alteridade, de forma sempre traumática. Nesse texto, Freud expõe uma visão pessimista acerca da relação entre o eu e o outro e conclui: em resultado disso, o seu próximo é para eles não apenas um ajudante em potencial, um objeto sexual, mas também alguém que tenta satisfazer sobre ele sua agressividade, explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar sofrimento e torturá-lo. O homem é o lobo do homem. Ou seja, esta visão de Freud é uma consequência da sua reflexão acerca do conceito de narcisismo, partindo da noção dos desejos narcísicos do eu, onde o outro será um obstáculo. De uma perspectiva metapsicológica, assim funcionamos. Portanto, quando pensamos o racismo na sua especificidade vivida pelo negro no projeto colonial, que criou uma sociedade de exclusão e desumanização para melhor explorá-lo numa dinâmica perversa de escravização do seu corpo e de sua alma. Penso que fazer a escuta do sujeito negro implica, em termos de uma compreensão da metapsicologia do sujeito negro e de sua constituição, tendo como ponto de partida esse passado sócio-histórico-econômico que determinou para o negro configurações psíquicas peculiares. Proponho pensar a dimensão simbólica do corpo negro e do ideal imaginário da brancura, numa tentativa de se humanizar. Partindo do referencial da teoria psicanalítica, busco entender o modo como as significações que o racismo envolve e se inscrevem psiquicamente para o negro e o modo como elas vão produzir a dimensão simbólica do corpo negro e o ideal imaginário da brancura. Tais inscrições psíquicas não são simplesmente resultado da introjeção das experiências de discriminação efetivamente vivenciadas, mas se constituem na infância, envolvendo momentos iniciais da constituição subjetiva, afetando os negros independentemente de sua posição econômica e social. Abordo a condição de negro como produto da interação dialética entre, de um lado, as representações sociais ideologicamente estruturadas e as estruturas socioeconômicas que as produziram e as reproduzem, e, de outro, as configurações que formam o universo psíquico. É fato que nem a consciência da condição de negro, nem o engajamento em relação às lutas políticas contra a discriminação racial são suficientes para modificar a condição do negro, na medida em que os sentidos do racismo inscritos na psique permaneçam não elaborados. A vivência da escravidão fez do corpo do negro uma mercadoria. Tirou-lhe o sentimento de pertença a uma cultura, a uma nação. Esse processo o aliena de seu próprio corpo e alma, e o cativeiro o brutalizou, comprometendo sua honra e desconstruiu sua raça. Sua língua não o insere nesse mundo desconhecido, mas o coloca na categoria de semi-humanos. O negro escravizado é representação da denegação física e moral. Se torna um ser abjeto e, portanto, naturalmente depositário de uma justificada violência que não cabia na fantasia de superioridade da raça branca. Esse passado sócio-histórico o deprecia racialmente, sua cultura, seu saber, o desclassifica, o exclui da categoria de humano e o aproxima num eterno devir, o aprisiona num eterno devir escravo. Seu corpo negro excluído de um lugar, numa cultura que o colocou como servil e depositário de todas as mazelas que justificam sua exclusão. A abolição não lhe garante a cidadania. Na realidade, não o libertou. Não lhe garantiu as condições necessárias mínimas para o exercício da cidadania. Apenas o liberta do cativeiro das correntes físicas, mas o mantém, por tempo indeterminado, no cativeiro psíquico, de uma imagem que, com o crivo da ciência, justificaria a inumanidade do negro. Foram muitos os estudos e pesquisas científicas que, tendo estudado a conformação do cérebro africano, pretendiam provar a incapacidade mental do negro. A liberdade do negro, como nos diz Achille Mbembe, não nos permite compartilhar direitos, prazeres, trabalhos, dores e muito menos a morte. Podemos ser assassinados aos olhos da lei
sem que seja de fato um crime, que permanecerá sem reparação possível. Num acordo cordial perverso, a morte dos negros não importa. Consciente desse passado socioeconômico histórico, me proponho, a partir da psicanálise, pensar esse corpo negro como categoria imaginária e simbólica. Afinal, é enquanto corpo imaginário e corpo simbólico que o corpo vai se inscrever na dimensão psíquica, questões que desenvolvi no meu trabalho de tese, Acordo Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Para a psicanálise, o corpo enquanto tal é irrepresentável, impossível de ser capturado numa representação. O real do corpo permanece fantasmaticamente ligado às experiências arcaicas de despedaçamento anteriores à fase do espelho. O corpo imaginário corresponde à imagem totalizadora que se conquista na fase do espelho e que lhe advém pelo reconhecimento do outro. É nesta experiência fundadora que se produzem as estruturas de identificação. Se o corpo imaginário constitui um todo, uma imagem, um contínuo de ligações, o corpo simbólico corresponde à forma significante, isto é, algo que, como parte, representa, numa relação simbólica, aquilo que, enquanto tal, escapa à representação. A dimensão simbólica será, portanto, um pedaço, um aspecto do corpo devidamente simbolizado, isto é, investido de significação que emerge como marca uma totalização impossível. Explorei as dimensões imaginárias e simbólicas do corpo negro, que, do meu ponto de vista, produzem vivências psíquicas singulares, das quais entendi que produzem para o negro uma condição subjetiva particular. A complexidade da sua vivência do processo do espelho, que para o negro produz um processo de identificação com a brancura, enquanto justamente aquilo que na linguagem especular lhe escapa. Considerei a pele negra como significante, do ponto de vista do corpo simbólico, como aquilo que representa a condição de negro para negros e não negros. Explorei os sentidos aos quais tal significante se associa nas redes simbólicas da formação social. Explorando as dimensões imaginárias e simbólicas que a experiência de portar um corpo negro produz, as vivências psíquicas que experimentam os negros. François Dolto, em seu livro A Imagem Inconsciente do Corpo, estabelece uma distinção entre os conceitos de imagem do corpo e de esquema corporal, cujos sentidos são confundidos. O esquema corporal indica a condição de representante da espécie do indivíduo, sendo, em geral, o mesmo para todos, o de pertencimento à raça humana. A imagem do corpo não se define a partir desse inexorável pertencimento genérico à espécie humana. Ela é única a cada um, singular, está ligada ao sujeito, à sua história, é inconsciente e sustentada no narcisismo. A imagem do corpo é uma construção imaginária, determinada pelo fato de que o aparelho psíquico se estrutura nas instâncias psíquicas do id, do ego e do superego, tal como propôs Freud. Para Dolto, o mediador das instâncias psíquicas, nas representações metafóricas expressas por um sujeito, é a imagem do corpo. Nesse sentido, a imagem do corpo estará envolvida em todas as formações do aparelho psíquico. Quanto ao esquema corporal, diz Dolto, é uma realidade de fato, sendo, de certa forma, nosso viver carnal no contato com o mundo físico. Sendo assim, as experiências que vivenciamos serão determinadas pelas condições físicas do organismo, conforme este se apresente um estado de integridade ou lesões passageiras ou permanentes de caráter neurológico, muscular ou ósseo, ou sensações fisiológicas dolorosas, viscerais ou circulatórias. A simbolização de uma imagem de corpo não enfermo depende da aceitação pelos pais do problema da criança para que, apesar do problema que esta possa ser, reforçada positivamente em suas possibilidades, garantindo a humanização da criança. Problemas orgânicos precoces, mesmo que circunstanciais, resultam em perturbações do esquema corporal, mas por falta ou interrupção das relações do que Dolto denominou da imagem falante do corpo.
podem resultar em modificações passageiras ou permanentes da imagem do corpo. Não é incomum a coexistência de um esquema corporal enfermo e uma imagem sã do corpo ou um corpo saudável com uma imagem doente. Quando a mãe é incapaz de falar para a criança de sua diferença, enquanto a criança, no decorrer de seu desenvolvimento, vai se dando conta das diferenças reais entre seu corpo e das outras crianças, haverá dificuldade para que a criança passe pelas várias etapas do desenvolvimento. As mães negras se calam acerca do corpo negro, resultado de uma sociedade que se cala sobre o racismo, produzindo para o negro um processo de negação da sua diferença fenotípica em relação ao branco, como forma de evitar a dor da exclusão e do apagamento que acontece justamente pela cor que porta o seu corpo negro. A imagem do corpo é, a cada instante, para o ser humano, a representação imanente, inconsciente, em que se origina o seu desejo. A partir de Freud, Dolto pensa que as pulsões que visam a realização de desejos são de vida e de morte. As pulsões de vidas estão invariavelmente ligadas a uma representação, ao contrário das pulsões de morte, que escapam à representação. A pulsão de morte não representa o desejo de morrer, mas se caracteriza pelo desinvestimento erótico nas relações com o outro, tal como se pode perceber em estado de repouso, de sono profundo e de ausência e de coma. Sendo assim, a relação da criança com seus progenitores é de grande importância para que a pulsão de vida na criança se sobreponha à pulsão de morte. Isto é, para que seu investimento erótico e autoerótico aconteça nas relações com o outro, ao invés de um desinvestimento e consequente cisão consigo mesmo, que não permitiria à criança a elaboração de sua imagem do corpo, que se constrói na história do sujeito. Até que ponto, na medida em que o negro é atravessado pelas representações depreciativas em relação ao corpo negro, é possível para ele a construção de uma imagem de corpo em que a condição genérica esteja preservada? Penso que até mesmo o que por herança nos daria um sentimento de humanidade e pertencimento fica abalado, quando muitos negros rejeitam sua conformação física e se tornam desejantes de características físicas que os aproximem do branco, que os humanizem. Não é do desejo de ser branco, é do desejo de ser humanizado. Não é incomum os negros que lançam mão de cirurgias plásticas, numa tentativa de, via flagelo corporal, modificar suas características físicas. Não raro, as mães negras, através de métodos deploráveis, tentam modificar as características físicas de seus bebês, para que não cresçam com seus narizes chatos ou nádegas volumosas. Que sujeito desejante é o negro que vê no seu equipamento, para a satisfação do desejo, o pôr, desde já, um entrave à sua cor. Um corpo que é a negação daquilo que deseja, pois o seu ideal de sujeito, sua identificação, é o inatingível, o corpo branco. Há uma dissonância aí entre esquema corporal e imagem de corpo, que se expressa quando o negro idealiza para si uma imagem de corpo que não corresponde ao seu esquema corporal. Quando é este que, teoricamente, daria ao negro o sentimento de universalidade, de pertencer à espécie humana. Para os brancos, o sentimento de universalidade está posto, porque se reconhecem em um nós. Mas para o negro não há esse sentimento, porque o negro não é semelhante nessa visão que humaniza e universaliza o branco e segrega o negro. Seu esquema corporal é retalhado pela cor da pele, pelos tipos de cabelo, etc. E essa diferença não é aplacada pelos pais, mesmo quando trabalham uma imagem de corpo mais saudável, porque esses corpos também estão atravessados pelo mesmo estigma. Enquanto Françoise Dolto trabalha a imagem consciente do corpo, diferenciando imagem de corpo e esquema corporal, Camille trabalha a questão do corpo a partir da dialética entre o real e o imaginário, psique-soma, para entender a unidade psicossomática a partir do referencial.
Você fez que música que você gravou? Tua, né? Para Sami Ali, na constituição da imagem do corpo, o rosto e o sexo se destacam como pontos relevantes. O rosto é o lugar onde se afirma a dupla identidade sexual e simbólica do sujeito. Mas o rosto só pode ser percebido no plano da visão por um outro, ou pelo próprio sujeito através do espelho. Para o sujeito, só é possível ter acesso direto ao rosto pelo tato e não pelo olhar. O rosto é o invisível onde se revela o visível. É fato que o sujeito tem para si um rosto que transcende a série de manifestações que possa ele exibir, mas não se trata da simples possibilidade de um ser que supera o parecer. Trata-se antes de uma ambiguidade radical, que é o se apropriar de um rosto que esboça e passa a ter existência a partir do ponto de vista dos outros. Sami Ali recorre ao mito de Narciso para explicar essa ambiguidade radical. No mito de Narciso, o conhecimento de si é sinônimo de morte, o que, segundo Sami Ali, mostra a ambiguidade desse conhecimento. O mito se dá, diz Sami Ali, em torno do rosto que representa o corpo em sua totalidade. Quando Narciso vê o reflexo de seu rosto na água, na medida em que a imagem que ele reconhece é a de um outro, Narciso, sem se dar conta, deseja-se a si mesmo. O que ele vê? Ele não sabe. Mas o que vê o consome. O mesmo erro que engana seus olhos excita-o. A exatidão do reflexo da imagem de Narciso fascina-o, impedindo-lhe um distanciamento. Mantém a ilusão, destruindo-a ao mesmo tempo. Quanto mais ele tenta se aproximar, mais se afasta do objeto. Narciso não se engana por muito tempo, mas essa criança sou eu. Narciso se reconhece como um outro que é ele mesmo. E essa alteridade, pela qual se mede o fato de que ele é estranho a si mesmo, em vez de libertá-lo do fascínio, vai ligá-lo a ele até. Narciso morre diante de sua imagem, a qual, aliás, não cessará de contemplar sua permanência no inferno, nas águas do Estinge, deixando um corpo que se transforma em uma flor cor de açafrão, cujo centro está rodeado de brancas pétalas. Sami Ali aponta que, se atentarmos ao mito de Narciso, tal como se expressa no poema de Ovídio, pode-se reconhecer, além do narcisismo formal, que coloca o sujeito em confronto com sua imagem, um narcisismo material, que funda a identidade do sujeito e do objeto. Narciso é a fonte que o separa de si mesmo e sua imagem fazem parte do engano das origens. O espelho é um rosto e o rosto é um espelho. O rosto, no início, é um dado constitutivo do mundo externo, uma forma significativa, mas surpreende por um vazio ao nível da imagem do corpo, sem que haja uma perda da identidade pessoal. Nesse vazio da não constituição, o sujeito é aquele que não tem rosto. Isto significa o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo. Ser sem rosto é possuir um rosto, que se perde em seguida. São duas maneiras de expressar uma intuição fundamental do ser. A partir dos 3 meses, quando se instala a visão binocular, a criança passa a ter a visão do rosto da mãe, sendo a mãe objeto de identificação primária. O rosto da mãe coincide com o campo visual imediato, dificultando o discernimento entre a experiência de ver e a de ser visto, entre visão e órgão da visão. Trata-se de um processo inicialmente caótico, onde não há diferenciação entre sujeito e objeto. Inicialmente, a criança percebe o rosto do outro, o da mãe, como sendo seu próprio rosto, o que corrobora as observações que atribuem à criança o rosto visível a partir do olhar do outro. No primeiro tempo do processo de reconhecimento do sujeito, ele não tem um rosto. No segundo, ele tem o rosto do outro. No terceiro, ele percebe o rosto como sendo o outro. Nesse terceiro momento, não se trata, para a criança, de uma percepção do outro em si ou do outro em relação a ela mesma, mas do outro que diferencia em relação a outros. Assim, a mãe e o pai, da perspectiva da criança, são percebidos como estranhos entre si.
Esta percepção da criança de que existem outros rostos diferentes do da sua mãe significa, para ela, pressentir a possibilidade de que ela mesma ser um rosto diferente do da mãe. A angústia do 8º mês se dá no momento em que a identificação do rosto dá lugar a uma projeção. E é nesse momento que se estabelece simultaneamente a diferença e a distância em relação a um outro self. Daí decorre a profunda identidade entre o familiar e o estranho, revelada por um sentimento de inquietude, sempre que se opera a objetivação incerta do rosto do outro, que foi de início o rosto do sujeito. É nesse processo que o sujeito se descobre como duplo, pois a imagem de si, garantida num primeiro momento pela identificação com o rosto da mãe, se vê afetada pela dimensão de alteridade, que produz para o sujeito uma perda de si mesmo no estranho. É esse processo que Samiali chama de angústia de despersonalização. A partir desse processo, a criança passa a reconhecer no rosto da mãe um outro, com o qual ela anteriormente se identificou, o que produz um sentimento estranho e inquietante, em que a criança percebe a distância entre si mesmo e o outro mãe. Sou e não sou o rosto do outro. O estranho que é o outro em relação ao outro, isto é, o próprio sujeito. Ao projetar seus impulsos, a criança disporá das noções de estranho e ruim, de familiar e bom. Aqui bom e ruim se relacionam à elaboração da criança em relação à presença e ausência da figura materna, representando uma clivagem do sujeito e do objeto. Para Samiali, é sob esse fundo que se dá para a criança a experiência do espelho. Se, de um lado, ela dá acesso para o sujeito, a identidade enquanto rosto, essa, uma vez atravessada pela dimensão da alteridade, produz uma vivência ambivalente, o sentimento de possuir um rosto enquanto um dentro e, ao mesmo tempo, não possuí-lo enquanto um fora. A experiência do espelho, segundo Samiali, coloca desde o início o sujeito em contraposição com o outro, um outro que ainda não é o próprio sujeito. Esta experiência, portanto, se caracteriza por um processo de desidentificação do rosto da mãe para um processo de identificação com o rosto do próprio sujeito. Samiali lança a mão de um conceito de Lacan, assunção jubilatória, para explicar que a criança da fase do espelho depende da mãe para se alimentar em um processo de desenvolvimento de suas funções motoras e está longe de colocar em ação todo o processo dialético da identificação com o outro. No entanto, dá-se aí o início a um deslanchar de um longo processo de projeção que tem como objetivo formar sua diferença, o rosto do outro com o qual a criança se identifica de início. A assunção jubilatória adquire, então, uma tríplice significação. É a culminância da separação primordial entre o dentro e o fora. É a separação do estranho inquietante, primitivamente ligado à percepção do duplo, e é a confirmação do primado absoluto dessa mesma percepção. Por ser a experiência do espelho derivada do duplo, e não ao contrário, por mais eventual que ela possa ser, não deixa de ser uma experiência onde a criança vivencia a perda da sua subjetividade enquanto rosto, isto é, a perda do rosto que ela imagina ter. As proposições teóricas de Samiali me permitiram perceber uma nova luz nas discussões em torno da condição subjetiva do negro. O modo como o negro é pensado pode ser exemplificado pelo comentário de Jurandir Freire Costa, quando afirma que ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Para Jurandir Freire, é a violência racista que, como um peso insuportável, se impõe ao negro através de uma norma psicossociosomática criada e imposta por uma classe dominante branca. A violência racista se baseia na destruição da identidade do negro.
À medida que o negro se depara com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal de ego branco. A identidade do sujeito depende, em grande parte, do corpo ou imagem corporal eroticamente investida. Isto é, a identidade depende da relação que o sujeito cria com o próprio corpo. Freire conclui que, a partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, o seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio. E é em função dessa consciência que o sujeito passa a controlar, observar e vigiar o corpo que se opõe à construção da identidade branca, que foi obrigado a desejar. E é aí que o sofrimento pela consciência da diferença do seu corpo em relação ao corpo branco faz emergir a negação e o ódio ao seu próprio corpo negro. Eu, no entanto, penso que essa condição é mais que uma injunção, como afirma Freire. Ao meu ver, trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que propõe chamar de sobreposto. Negar e anular o próprio corpo não torna o sujeito o outro, visto que só existimos como sujeito em relação ao outro, a alteridade. Portanto, ser sujeito é ser o outro, e ser o outro é não ser o próprio sujeito, no caso do negro. O que somos nós, os negros? O ser negro corresponde a uma categoria incluída num código social que se expressa dentro de um campo etno-semântico, onde o significante cor negra encerra vários significados. O signo negro remete não só à posição inferior, mas também a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades biológicas atribuídas aos brancos. Não se trata, está claro, de significados explicitamente assumidos, mas de sentidos presentes, restos de um processo histórico-ideológico que persistem numa zona de associações possíveis e que podem, a qualquer momento, emergir de forma explícita. Se o que constitui o sujeito é o olhar do outro, como fica o negro que se confronta com o olhar do outro, que mostra reconhecer nele o significado que a pele negra traz enquanto significante? Resta ao negro, para além de seus fantasmas inerentes ao ser humano, o desejo de recusar esse significante que representa o significado que ele tenta negar, negando-se, dessa forma, a si mesmo, pela negação do próprio corpo. Todo esse processo pelo qual passa o negro corresponde antes a uma sobreposição, pois o encontro com o racismo, enquanto experiência consciente, vem se sobrepor a um real de recusa do corpo negro que corresponde a uma lembrança arcaica. Ao contrário, como investir narcisicamente quando se tem uma estrutura narcísica fragilizada e fundada no ideal imaginário da brancura? Sendo o narcisismo primário um estado inicial natural na primeira infância, onde toda a libido é direcionada ao próprio corpo e ao eu, um investimento essencial para a construção do sujeito. O narcisismo, portanto, ele é constitucional. Como afirma Jerusalinski, a criança existe psíquica e ainda mais, muito antes de ser gerada. O bebê negro, está claro, não é menos desejado que o bebê branco, para sua mãe que inconscientemente deseja o filho. Mas a criança do projeto e do desejo da mãe certamente não está representada no pequeno corpo negro que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco como deseja para si a brancura. A brancura, para o negro e para o branco, é a excelência artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica. O branco é a encarnação de todas as virtudes, da razão, do espírito e das ideias. Eles são a cultura, a civilização, em uma palavra, a humanidade. Isso se explica porque o eixo central do processo que constitui o sujeito não está na satisfação nem na frustração das suas necessidades. Para o sujeito humano, não há nenhum mecanismo genético que possa garantir esse processo. A operação que o define se situa, ao contrário, em outro nível, o do significante.
As falas fundadoras que envolvem o sujeito são tudo aquilo que o constitui, seus pais, seus vizinhos, toda a estrutura da comunidade que o constituiu não somente como um símbolo, mas como um ser. São leis de nomenclatura, as que determinam, ao menos até um certo ponto, e canalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre si e acabam por criar não só outros símbolos, mas também seres reais que ao chegarem ao mundo, logo possuem essa pequena etiqueta que é o seu nome, símbolo essencial do que lhe está reservado. Isso significa que todo ato da mãe para com a criança é parte de um discurso que se expressa em todos os movimentos e atitudes do outro com quem a criança se identifica, e no qual se manifesta o desejo materno, sendo que esse desejo se articula no que falta à mãe, no falo. Esse fica sendo orientador dessas identificações que utilizam o imaginário como significante. Partindo das proposições lacanianas, entendo o falo como o que representa o poder, a plenitude, a felicidade. Ao transpor essas proposições para a situação da mãe negra, cuja falta se expressa enquanto desejo de ser esse poder que ela não detém, que lhe falta, vemos que a criança negra sofreria na relação original à sua primeira varia. Pois o que a constitui como sujeito nesse momento original, o desejo da mãe, estaria impregnado de um significado que é negado no discurso da própria mãe. Assim, não dispondo de qualquer possibilidade de disfarce da sua diferença, da diferença que o constitui, o negro passa por um processo identificatório forjado no desejo do que seria ser branco. Projeta, portanto, o branco que nunca será por condição biológica. O negro sofre do medo permanente da perda da sua imagem, tal qual ele a mantém em sua representação imaginária, a de branco mantida por um ideal de brancura. Entre que o olhar do outro reflete para o sujeito negro e a imagem que o negro tem de seu próprio corpo negro, há, na verdade, uma coincidência. O que o olhar do outro lhe mostra desse modo é o que, no seu desejo, o sujeito negro recusa. O fato de que ele é a encarnação do significado negro, na medida em que ele traz no corpo o significante negro. A experiência do espelho para a criança negra se dará de modo muito singular. Como para qualquer criança, é na experiência que Lacan denominou o estágio do espelho que produz a experiência de domínio do corpo como uma totalidade em substituição àquilo que anteriormente era vivenciado em pedaços. Mas a particularidade que a experiência do espelho na criança negra envolve diz respeito ao fato de que o fascínio que essa experiência produz é acompanhado simultaneamente por uma repulsa à imagem que o espelho virtualmente oferece. Nesse movimento, a assunção jubilatória que falava Lacan é necessariamente acompanhada de um processo suplementar que envolve a negação imaginária do semblante que a imagem especular oferece, pois a criança negra reluta em aderir a essa imagem de si que não corresponde à imagem do desejo da mãe. Ao tomar-se pela imagem que aquela imagem é ela, mas não reconhecendo ali a imagem do desejo da mãe, a criança negra se vê, então, inconscientemente mobilizada a procurar nessa imagem o que a reconciliaria com o desejo materno. Nesse movimento, produz-se um mecanismo complexo de identificação, não identificação, que produz para a criança negra as experiências do adulto negro, o fato de sua identificação imaginária ser atravessada pelo ideal da brancura. Para se reconciliar com a imagem do desejo materno, a brancura, a criança negra precisa negar alguma coisa de si mesmo. O que o Lacan chamou de identificação primordial como uma imagem ideal de si mesma, na experiência da criança negra, ocorre de forma conturbada, porque a imagem que o espelho lhe dá exige para ser introjetada uma operação suplementar de idealização. É preciso projetar nessa imagem um ideal de brancura para afastar dela o componente de rejeição que a pele negra envolve no desejo materno. A criança negra desenvolve uma relação persecutória com o corpo negro. Segundo Sami Ali, é no processo de despersonalização
que o sujeito vivencia uma alternância entre perder e recuperar a sensação de ter um corpo, o que acarreta uma angústia que se refere ao medo de perder a forma humana, na possibilidade de uma possessão que o faria se transformar em um animal ou algo inominável. Daí resulta o imenso pavor da loucura, estado permanente de angústia, de despersonalização. Desencadeia-se, então, para o sujeito, uma ânsia desesperada por estar em relações transferencialmente positivas. É o caso de se perguntar se tal processo de despersonalização não é algo que o negro, guardado as devidas proporções, vivencia de uma forma crônica e que estranhamente não o leva às suas últimas consequências, ou seja, a loucura. Lembremos que é num processo inconsciente que essa gênese se dará como resultante de um duplo processo identificatório e projetivo. Ser o sujeito sendo concomitantemente o outro e ser o outro não sendo o próprio sujeito, no caso do negro. Evidentemente, no confuso processo por que passam os negros, ser sujeito no outro significa não ser o real do seu próprio corpo, que deve ser negado para que se possa ser o outro. Mas esta imagem de si, forjada na relação com o outro e no ideal de brancura, não só não guarda nenhuma semelhança com o real do seu próprio corpo, mas é por este negada, estabelecendo-se ali uma confusão entre o real e o imaginário. O sujeito negro, assim fragilizado, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário. As fantasias estão concomitantemente dentro e fora. Na despersonalização, por conseguinte, o sujeito trata as suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias. Suas duas particularidades que remetem, por ocasião da formação da imagem do corpo, aos inícios imprecisos da separação mediatizada por uma projeção primordial do dentro e do fora. O sujeito vive o mundo no corpo e o corpo no mundo. Despersonalização e estranho inquietante são as duas faces de um mesmo e único processo desrealizante. Estranho inquietante, inquietante porque é, ao mesmo tempo, simultaneamente, estranho e familiar. Esse é o conceito freudiano de das Unheimlich, um jogo dialético complexo, onde o familiar e o inquietante se localizam no mesmo e único objeto. O estranho inquietante se dá ao nível do espaço sensorial, espaço esse organizado pela visão, que dependendo das modificações que esse espaço possa vir a sofrer, pode se tornar o objeto familiar estranhamente inquietante. O sentimento de estranho inquietante é um confuso retorno a uma organização espacial, onde tudo se reduz ao dentro e ao fora, e onde o dentro é também o fora. Penso que esse movimento do estranho inquietante pode bem caracterizar o tipo de experiência que marca a relação do negro com o dia a dia no meio social. É impossível para o negro não se perturbar com as ameaças aterradoras que lhe chegam via racismo. Dentro desse universo de terror, mesmo que o negro acredite conscientemente que tais ameaças racistas não se cumprirão, o pavor não desaparece, porque ele traz no corpo o significado que incita e justifica para o outro a violência racista. Tendo o sujeito negro suas estruturas narcísicas fragilizadas, dificultando assim sua passagem para o narcisismo secundário. Seu investimento em outros objetos, pessoas, por exemplo, quase sempre é frustrante pelo não reconhecimento do branco, causando para o negro uma baixa autoestima, não importando o esforço que ele tenha feito para a aquisição dos atributos de brancura, resultando no desequilíbrio do investimento narcísico. Freud, em 1941, numa carta aos seus compatriotas judeus, por ocasião do seu 70º aniversário, falando de sua identidade judaica, fala do longo processo de formação da identidade como um conjunto de identificações positivas. No sujeito negro, essa lógica é rompida. Percebendo a recusa do mundo externo, o negro não consegue evitar a angústia primordial causada pelo eterno devir da desconstrução de sua identidade.
que lhe chega via o olhar do branco, que não o vê capaz de sustentar os atributos da brancura. A falta de investimento libidinal de forma adequada do próprio eu e no mundo pode levar a um vazio subjetivo, um sentimento de despossessão e a falta de ânimo, resultando num quadro depressivo. É justamente porque o racismo não se formula explicitamente, mas antes sobrevive num devir interminável enquanto uma possibilidade virtual, que o terror de possíveis ataques de qualquer natureza, desde física a psíquica, por parte dos brancos, cria para o negro uma angústia que se fixa na realidade exterior e se impõe inexoravelmente. Quando o processo de despersonalização de que nos fala Sami Ali é levado às últimas consequências, o indivíduo sofre a perda da condição de sujeito. Há uma quebra no processo de simbolização. Ocorre, então, a perda do simbólico, que implica na impossibilidade de elaboração de qualquer situação do seu cotidiano. Tal forma extrema pode levar ao processo de despersonalização e depende, está claro, da constituição psíquica estrutural do sujeito, que o torna mais ou menos vulnerável à possibilidade de uma cisão psíquica. Historicamente, os manicômios, antigos hospitais psiquiátricos, tinham em sua maioria pacientes negros. Penso que isso é decorrente desse processo sócio-histórico-econômico aliado a uma fragilidade psíquica. Durante anos, esses pacientes foram vistos como psicóticos, confinados e medicados, sem uma escuta possível que lhes permitisse uma simbolização possível desse lugar imposto por uma sociedade estruturalmente racista que os condenou ao pagamento de si mesmos e os excluiu da sua condição de sujeito. Não pensem vocês que eu tirei toda essa ideia do nada. Quando eu morava na França, um grande amigo, queridíssimo, Kabengele Munanga, que acho que alguns de vocês conhecem ou reconhecem, um grande antropólogo, escreveu o prefácio do meu livro, um grande amigo de mais de 40 anos, estava na Bélgica dando aula na Universidade de Louvain. Ele me convida para um final de semana e eu fui passar com ele a família esse final de semana. E ele fala, fomos convidados na casa de grandes amigos, um casal de brancos que tinham acabado de adotar uma menininha negra, linda, lindinha. Ela estava com 8 meses, exatamente. Faria naquela semana 8 meses. E nós chegamos, então, todos animados para o almoço, tinha bastante gente, brancos aliados e tudo. E ela ia com todo mundo, ela sorria para todo mundo. Quando a mãe vira com ela, para nós, ela olha para nós e põe o rosto no ombro da mãe, apertado, e nos olha assim, de ladinho, e fechava o olhinho, e encolhida, e queria que sumir no colo da mãe. A mãe pega ela, sei lá por que surgiu essa ideia, e a leva até um espelho e ela desmaia. E quando ela desmaiou, foi aquele horror, e todo mundo no almoço, aquela preocupação. Aí, quando ela volta chorando muito, passando a mãozinha no rosto da mãe, no rosto dela, e segurando a mãe com muita força. Quando ela se acalmou um pouquinho, a mãe põe ela de novo no espelho e ela desmaia novamente. Aí eu falo, basta. Naquele momento, eu entendi que ela desmaiou por se ver no espelho e entender que ela não tinha o mesmo rosto da mãe, ela não era branca. Eu pensei, eu preciso estudar sobre isso, é isso que nós passamos, é isso que nós sofremos. E daí surgiu a cor do inconsciente, significações do corpo negro. Obrigada por me ouvirem. Uau! Eu queria te agradecer muito, Isildinha, essa tua reflexão tão forte, tão contundente, né? Eu acho que estamos todos muito sob o impacto, não é? Realmente você coloca
de uma maneira muito transparente, muito direta, muito contundente, questões que a gente não pode contornar. Eu queria fazer 1 ou 2 breves comentários, porque tenho certeza que todo mundo quer conversar com você. Enfim, são tantas ideias que você suscita aí com a sua apresentação, mas eu gostaria primeiro de te dizer que uma das primeiras coisas que você trouxe foi muito impactante para mim. Quando você fala, né, que na tua primeira experiência de análise, seu analista lhe diz, né, você precisa de um psiquiatra porque você vê racismo em tudo, né? E aqui no Brasil não existe racismo. E que você justamente chega à conclusão, ele não está me escutando, né? Não está me escutando. E o que me trouxe em primeiro lugar foi que isso não é uma questão apenas na psicanálise, bom, na psicanálise que é cega a isso, ela é completamente surda a tudo, então é importantíssimo que você possa trazer isso, mas que é uma questão que diz respeito a todas as práticas clínicas, a todas as formas da categoria do cuidado, né? Se a gente não é capaz de escutar a violência e o exatamente, o sofrimento psíquico o racismo provoca. E por isso que eu acho que é extremamente importante, nós temos também muito a te agradecer também pelo fato de você estar hoje numa faculdade de medicina, porque você não está se endereçando apenas aos psicanalistas, é muito importante que os psicanalistas escutem isso, mas que todos aqueles que estão envolvidos no campo do cuidado, que estão envolvidos no campo do sofrimento, no campo da patologia e do tratamento, que possam escutar essas coisas tão evidentes que você traz aqui. Eu queria fazer também um outro breve comentário, né, quando você fala dessa questão de uma prática de parentalidade que é negada aos negros até metade do século XIX no Brasil. Você fala também da questão de que, num certo momento, a mulher negra vai ser a primeira referência de parentalidade para os negros, mas, ao mesmo tempo, para ela negada a maternagem. Isso, né, é algo extremamente profundo e extremamente violento, né? No livro que eu escrevi sobre a erótica do sono, tem um capítulo que eu trato dessa questão, né, da maternagem negra, da questão da mãe negra, né? E que dessa rachadura que a gente tem na cultura brasileira, na sociedade brasileira, de você ter, né, a mãe negra que está separada do seu filho, que vai fazer a maternagem da criança branca, né, e toda a contradição radical disso, porque ao mesmo... Eu vou te deixar esse aqui, que eu vou pegar o outro microfone para mim. Então, o que significa isso para uma sociedade que o próprio branco é maternado por uma negra, que é, ao mesmo tempo, uma escravizada, violentada pelo fato de não poder fazer a maternagem com seu próprio filho. Tem uma canção, porque isso também é uma situação sociocultural parecida com o que aconteceu na escravização dos Estados Unidos. Tem o grande lullaby, a grande canção de ninar norte-americana, chama All the Pretty Little Horses, né? Todos os cavalinhos bonitinhos, né? E quando você escuta essa canção nas versões, digamos, ela é muito linda, muito bonita, muito doce, né? Mas, como todo lullaby, tem momentos demoníacos, terríveis, né? E esses lullabies eram cantados pela escravizada negra para as crianças. Então, é interessante, depois vocês procurem aí, tem os lullabies, essas interpretações do Pretty Little Horses,
de circulação pública, e tem uma versão que a Joan Baez fez, justamente interpretando essa clivagem. Então, ela se coloca no lugar dessa mulher negra, cantando para o filho da branca, tendo deixado o seu, que ela não pode tocar, toda essa rachadura que tem nela, e nesse processo de constituição, inclusive, dessa criança, né? Que ela escuta, ela é criada eroticamente nos braços dessa negra que tem essa rachadura dela. E esse tipo de travessia dessa marca, que eu diria real, na nossa constituição subjetiva de todos, ela ainda é um processo por fazer, embora vários pesquisadores tenham apontado para isso, eu acho que é um processo de como é que isso ficou nos corpos todos, né? Como é que essa rachadura ficou. E só para concluir, um último tópico, né, que parece muito fundamental, é que basicamente o que aconteceu em todo o processo de escravização foi a negação da humanidade dos negros, né? E que, em última instância, né, de como isso foi um processo ativo, foi um processo cruel, foi um processo que está vivo até hoje, e eu me lembrei, você, né, teve muito tempo na França, não sei se chegou a participar dos Estados Gerais da Psicanálise no ano 2000, que teve na Sorbonne, você já estava aqui, né? E que teve uma conferência, que a conferência de encerramento foi do Jacques Derrida, e que ele justamente se endereça aos psicanalistas do mundo inteiro, dizendo assim, que a função social mais radical da psicanálise é tratar da crueldade. Se ela fracassar em falar sem álibi, ele repete isso várias vezes, se a psicanálise não conseguir tratar frontalmente, sem álibis, da questão da crueldade mais radical, ela fracassa na sua missão. E quando você fala desse processo ativo de desumanização e todas as consequências que traz no sofrimento e nas nossas marcas na cultura, nos relembra desse papel fundamental da psicanálise, que é poder olhar, e isso é uma das questões das quais a branquitude foge, é da crueldade que aparece lá travestida desses ideais da virtude e a encarnação do bem e do espírito que a branquitude encarna, que é justamente mantém oculto o lado cruel e que esse desafio de uma abordagem radical da crueldade. Eu quando você disse que estou falando numa faculdade de medicina, eu fui dar uma aula no IPQ, a convite do Oswaldo Leite, você conhece, né? Seu amigo, também meu, ele é muito querido, né? E ele me disse, você não imagina os ecos que trouxe para a faculdade. Tanto é que eu fui convidada para uma segunda aula e depois uma supervisão. E os residentes e os outros professores convidados entravam pela primeira vez em contato, né, com esta questão de um viés psicanalítico e me disseram, um professor que dá aula lá, né, no IPQ, na faculdade, ele me disse, nós trabalhamos com a população negra sem nunca ter enxergado a população negra, porque não sabemos disso. Somos gratos e queremos você mais tempo aqui com a gente, né? A gente precisa disso. Então, eu viajo muito, estou muito exausta, eu costumo dizer que eu sou uma analista caixeiro viajante, né? Mas como eu sinto, né, que é tão importante estar junto e discutir e pensar, porque trazer estas questões é, sobretudo, né, poder olhar, né, para este ser humano que, do ponto de vista da ciência e mesmo da psicanálise, há 43 anos atrás, a Françoise Dolto me disse, no congresso que estava, o Jurandir, inclusive ele lembrou disso no último setembro, que nós estivemos juntos, numa homenagem a Neuza Santos Souza, ele lembrou disso e me disse, poxa, eu me lembro de você ainda uma menina, falando sobre isso, né, em busca de formação em psicanálise, porque, né, foi graças ao Félix Guattari e a Admila Zigorris que me transformei numa psicanalista, e a Françoise se levantou depois da minha fala e disse, nós, os analistas franceses,
e estava toda nata na psicanálise francesa naquele momento, e eu lá muito cara de pau, e o Félix, que gostava de fazer as trapaças dele, morrendo de rir, né? E falou assim, ela fala, né? Não há o que comentar sobre sua fala. A sua fala sangra, a sua fala é você. A psicanálise lhe deve isso, nós te devemos isso. Não ouvimos Fanon, não entendíamos o que ele falava, né? E eu pude conviver com Otávio Manonin, e ele me disse, pessoalmente, ele se desculpou com o Fanon, né? Mas se desculpou no momento, Fanon morreu muito jovem, com 36 anos. Fanon nos devolveu a humanidade, ele falava da nossa humanidade. E quando a gente lê Peles Negras, Máscaras Brancas, a gente está vendo ali uma metapsicologia, ainda que não fosse chamado assim. É uma metapsicologia. Eu fiz um comentário na revista Percurso, que sai esse mês do 7, sobre uma provocação que foi feita a mim, quem era Fanon. Eu disse a importância do Fanon, ele era um psiquiatra, um médico psiquiatra, né? Pude conviver com a Alice Charqui, que foi companheira dele no hospital, onde eles trabalharam juntos, e ela muito me trouxe do pensamento do Fanon. O Fanon morreu com 36 anos, muito jovem, né? Mas pôde pensar, e como o pensamento dele atravessou décadas até as pessoas darem alguma importância, né? E foi feita uma discussão que logo, porque como ele morreu, a discussão que ele fez com o Otávio morreu, né? Mas ele era muito próximo e gostava muito do Sartre. O Sartre o recebeu de braços abertos. E ele, numa conversa com o Sartre, ele falou, o que o Sartre não sabe é que eu sofro dentro do meu corpo. Né? Então, o ser negro é um sofrimento, né? Um sofrimento causado pelo racismo. O racismo em relação ao negro, ele acontece em qualquer lugar do mundo. Às vezes ele está disfarçado, principalmente quando ele está na África, porque as emergências e as necessidades são tantas. Antes de pensar o racismo, é a fome, a desigualdade dentro do próprio continente africano, que não dá para pensar nas consequências do racismo, mas ele está lá. Ele está lá no desejo de brancura. Né? Eu costumo dizer, as pessoas confundem brancura e branquitude. Para mim, são duas coisas muito diferentes. Né? A branquitude, para mim, não é só privilégio. Branquitude significa lugar, porque é o lugar que garante o privilégio, não é o privilégio que faz o lugar. Né? O privilégio, ele pode ou não acontecer quando uma pessoa tem lugar, não são todos os brancos que têm privilégios, certo? Então, branquitude não é privilégio, branquitude é lugar, mas todo branco nasce com lugar. Privilégio é eventual, pode ou não acontecer, né? Mas lugar pode garantir o privilégio, eventualmente, que não são privilégios necessariamente, porque ter educação, saúde, moradia, direitos e cidadania não é privilégio, é uma condição para quem paga impostos e para quem faz uma sociedade. Né? Então, era mais ou menos isso, não quero falar muito, quero ouvir vocês. Bem, então, eu vou passar primeiro a palavra para as pessoas aqui na sala, depois para quem estiver nos acompanhando aqui. Você te passar aqui. É importante falar. Mário, nós não estamos vendo vocês aqui na tela. Porque agora vai circular a palavra aqui, a gente volta. Bom dia, sou Lucelena, Bom dia. psicanalista em Piracicaba. Eu tenho uma pergunta para o ano, assim, né, que eu tenho pensado. Como que a gente começa o ano falando que a vida presta e termina o ano com uma chacina na favela? Mais uma, né? E calhou desse ano a gente está estudando o Seminário da Angústia e justamente na mesma semana chegou quando o Lacan fala, né, de que o ser humano pode ser relegado ao lugar excrementício a qualquer momento. Quando você traz a doutor, eu fico pensando no corpo negro ameaçado o tempo todo na mesmice de ser, né? De que a solidariedade que vai, o olhar que vai, a escuta que é oferecida, ela pode ser atrapalhada, atravessada por essa cor, até no campo do jornal mesmo. Tipo, você não precisa ser um médico, um psiquiatra, um analista, um assistente social, para olhar para aquilo como algo muito bizarro. E que daí quando fala, foi pela escravidão, está sendo esse campo ativo
né? Talvez a ditadura não acabou para o corpo negro. E daí a minha pergunta é essa, assim, de como que afinar essa escuta, estar nesses lugares, repercute também na hora de saber essa separação. Por mais que eu afine a minha escuta para um corpo negro, eu não tenho essa vivência. E essa solidariedade também vai encontrar abismos, né? Então, como que sei lá, como afinar melhor isso sem apagar o campo do social, porque para mim ver aquilo na TV dói, mas dói a uma distância. Para a mãe de uma criança negra que mora ali ou que assiste aquilo também, dói de outro lugar. E para aquela criança que está vendo aquilo como pode ser comigo, porque eram vários corpos masculinos, né? Que daí também é o último corpo que vale, como isso implica no narcisismo, como sobreviver a esse tipo de constituição narcísica, né? Como é que você se chama? Lucelena. Lucelena. Eu vou começar minha fala dizendo uma coisa. Hoje em dia, quando eu vou falar, seja onde for, eu digo primeiro eu coloco uma questão. Nós nascemos e vivemos numa sociedade estruturalmente racista. Então, portanto, somos todos racistas, brancos e negros. Uma coisa é entender como o racismo atravessa o negro e como o racismo atravessa o branco, que é coisa que nós estamos começando a pensar, né? Então, antes nós tínhamos vergonha de dizer que éramos racistas. E o negro nunca era colocado nesse lugar de ser racista, porque ele é negro, ele sofre o racismo. Mas qual a consequência do racismo no negro? A autodestruição, né? Ele vai se autodestruir. É preciso que a gente tenha uma coisa que eu chamo de paciência histórica. Sem paciência histórica, nós não vamos a lugar nenhum, né? Nós estamos construindo esse saber, esse conhecimento. É um conhecimento, é um saber específico para a medicina, para a psicologia. A psicologia não tinha nenhum recurso para lidar com os negros, né? A psicanálise não tinha escuta para os negros. Opa, Daniel, não posso ficar pegando você agora, não. Volta. Volta. E quando se fazia, né, alguma menção, era sempre do ponto de vista antropológico e social, que nos tirava plenamente da humanidade, como se nós não tivéssemos problemas. Isso não vai mudar da noite para o dia, como nada muda da noite para o dia. Nós estamos em pleno século XXI com os mesmos problemas do século XIII, XIV. Não mudou, atualizou, né? Se vivemos sobre a égide do capitalismo, o capitalismo não surgiu hoje. Hoje nós falamos modernamente no capitalismo como se o capitalismo fosse uma consequência do nosso momento atual. Ele não só ele não é, mas ele sustentou e ele com o colonialismo ele ganha força. Ele era anterior ao colonialismo, né? E no capitalismo não há lugar para todo mundo. No capitalismo nós somos divididos em classe e o capitalismo supõe a exclusão, né? As classes só se sobrepõem ou sobrevivem ou se reconhecem na exclusão. Eu pertenço a tal classe, aquele ali a classe nenhuma, né? Então, como que nós vamos lidar com essa dor? Primeiro, quando você me diz o que você está me dizendo, me enche de esperança, porque apesar de você não saber dessa dor, você se sensibiliza com essa dor. E quando eu vou falar, é meu modo de ser. Eu não sou aqui uma pessoa, lá outra. Eu não sou uma pessoa agressiva, nem sou uma pessoa que não consiga fazer uma análise dessa questão cheia de rancor disto. Eu tento entender isto, quais os atravessamentos disso, porque é a única forma de avançarmos. Martin Luther King, quando fez a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, ele dizia, se não houver brancos na nossa marcha, não tem direitos civis. Se eles se sensibilizarem com o nosso sofrimento, eles entenderão a necessidade de sermos vistos como cidadãos. E marchava com ele uma multidão branca, né? E ele não tinha um discurso odioso de raiva, etc. e tal. A raiva pode existir, sim, né? Os jovens negros se enchem de raiva, ou mesmo não jovens, a gente se enche de raiva em alguns momentos, ou de revolta, é parte do que nós somos como seres humanos, mas é parte de nós que temos o privilégio, aí sim um privilégio, né, de termos um instrumento teórico para pensar, não nos utilizarmos da raiva e do ódio, porque o ódio
destrói sempre, destrói, desconstrói. O amor surpreende, né? E eu não sou essa pessoa do ódio, literalmente não. Né? E faço muitas parcerias, né? Como eu fiz no IPQ, como eu faço na USP, como eu faço no campo lacaniano, parisiense, aqui, enfim. Né? Tem um amigo da sociedade que fala, Zildinho, você tem imunidade diplomática, você circula em todos os lugares e fica bem com todo mundo. Eu acho que isso é bom. Né? E só conhecer as diferenças de pensamento. Quando eu estou no campo lacaniano, a fala é uma. Quando eu estou no corpo freudiano, a fala é outra. São vieses e possibilidades de visões psicanalíticas. Né? Mas a psicanálise, em essência, em estrutura, ela vem do Freud. Então, ninguém pode negar o Freud. Né? E é precioso o conhecimento do Freud. Né? E o Freud nos trouxe a Radmila dizia que o Freud era um cientista honestíssimo, porque ele era capaz de ir e voltar. Escrevia uma coisa, depois ele disse, mas não é bem isso, eu já repensei, isso não funciona assim. E ele disse inteligentemente, as histéricas são um produto do seu tempo. Eu entendi nisto, né, que a psicanálise, ela não é algo, ela é algo realmente dinâmico. Né? A gente pode atualizar, pensar, repensar. A gente não pode negar conhecimento adquirido. Conhecimento adquirido é conhecimento adquirido. Né? Eu não posso dizer que vou criar uma teoria pessoal, como nada contra quem pensa assim. Acho que todas as pessoas têm o meu respeito pela maneira como pensa. Não quer dizer que eu vá aderir ao modo do outro de pensar. Mas quando se pensa na psicologia preta, por exemplo, não me parece algo que ajude a avançar. Muito pelo contrário, né? Porque... eu vou dizer por quê. Né? Quando estava em Paris, que o Félix me convida para falar nesse congresso, ele fala, por que você quer estudar psicanálise? Eu falo para ele, porque eu quero entender o sujeito negro. Mas você não pode pensar isso através da sociologia, da antropologia? Eu fiz, não. Sabe por quê? A psicanálise não serve para pensar os seres humanos, o tempo, a sociedade? Sim. Para pensar a humanidade? Ele falou, serve. Foi para isso que o Freud fez a psicanálise. Eu fiz, então, eu sou a humanidade. Ele falou, você veio com os 2 pés no meu peito. Chega. Ele era muito brincalhão. Mas é isto, né? Assim, a gente poder não sair da humanidade para dizer da nossa humanidade. Né? A psicanálise é um pensamento voltado para a essência humana. Eu sou humana, eu quero ser pensada pela psicanálise, eu não quero criar uma teoria à parte para me pensar. Conhecimento acumulado é conhecimento acumulado e eu respeito esse conhecimento. E quero ser pensada a partir dele, sabe por quê? Porque ele foi pensado para pensar a humanidade e eu sou a humanidade. Né? Por isso eu não confio em coisas específicas. Né? Eu não confio porque isso cria divisões que não faz avançar, que não nos faz nos compreendermos nas nossas diferenças. Afinal, somos um nas nossas diferenças e não na preservação da diferença pela diferença. Nós estamos com o nosso horário quase esgotado, então nós vamos... nós temos várias questões aqui, Isildinho, no pessoal que está nos acompanhando online. Então, temos a Cláudia, o João Ezequiel, a Bruna e o Alan e a Bruna, tá? Então, eu vou pedir para esses 4 serem bem breves, para que a Isildinha possa responder em grupo essas questões. Então, Cláudia, por favor. Professora, prazer falar com você. Eu sou Cláudia, sou PP, já contei 8 P's, tá? Preta, parda, periférica e vai por aí afora. Estou falando com você de Madureira. Fizemos uma roda de leitura do seu livro essa semana. Nós aqui do laboratório fizemos um esforço para estar lendo algumas coisas suas. E, apesar de ter ido na UERJ e ter deixado a sugestão do seu livro para o acervo, encontrei o seu livro lá na instituição do Círculo, onde fiquei sabendo que você esteve em agosto, tá? E, assim, fiz aí uma pergunta para você, que é uma pergunta que veio à minha mente à medida que você falava, porque você falava muito o negro, o negro, o negro. E aí eu me lembrei de um amigo, um colega de turma que estava
fazendo aula de canto comigo, né? Eu gosto muito de canto coral, e aí ele gravou um vídeo, que é um amigo angolano, ele é da África, né? Um artista africano, dizendo para a gente não utilizar mais a palavra negro, porque no Brasil a palavra negro está muito associada a dia negro, me aconteceu um episódio negro, e toda essa questão. Aí eu formulei aí uma questão: o que você acha disso? Porque uma das perguntas para mim, para o professor Sodré, é se ele diria que era negro ou pardo, que há, quando você falou da confusão, de fato uma grande confusão, né? Muitos de nós cresceram como uma mulata ou uma morena jambo, e agora, quando a gente diz que é mulata, você acaba levando uma bronca, e uma bronca pública, e você está certíssima, porque a gente leva bronca toda hora. Se falar de menos, leva bronca; se falar de mais, leva bronca; se souber muita informática, leva bronca; e se não souber informática, leva também. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Vou tentar ser breve para os outros também poderem falar. É o seguinte: durante muito tempo, o movimento negro dizia, nós temos que falar, movimento negro, presta atenção, nós vamos falar que somos negros, porque preto é uma cor, nós somos uma etnia, e descendemos de um povo etnicamente negro. Então, era uma questão de orgulho falar negro. Depois, agora, atualmente, eles regrediram. Não, a gente vai falar que é preto. A nomenclatura não importa. O que importa são as consequências dessas nomeações, o que elas trazem, né? E como elas têm sido perigosas nesse momento, porque a gente está vendo nascer o movimento de parditude. O movimento de parditude é perigoso porque ele pode nos dividir, né? Ao invés de nos unir. Como eu vim de uma casa, de uma avó que era uma filósofa sábia, e eu considero que ela é a minha primeira grande analista, vim de uma família miscigenada, e minha avó, entre as crianças, brigavam, você é mais preto, você isso aqui, minha avó dizia, para com essa bobagem, porque passou de 6h30 à noite. Então, na minha cabeça, é tudo negro, entendeu? Minha avó dizia, para com essa bobagem, passou de 6h30 à noite. Para que esse negócio é claro, é isso? Não. Isso pode só nos dividir, e o movimento pode ter muito a perder com isso, né? Não importa. Importa que essas... horário do meu antibiótico, desculpa, não sei onde está a minha bolsa, está gritando no telefone, depois eu vejo. Então, eu acho que tem essa coisa da gente poder ver isto, né? De um jeito e de uma forma que possa nos permitir não perdermos a nossa unidade no movimento por lutas, né? De políticas públicas, que são muito importantes. Outra coisa que é importante entendermos, nós, os negros, clínica não é militância, militância não é clínica, né? É fundamental que a gente trace essa diferença. Quem pode atender negros? Quem tem, claro, essa metapsicologia do sujeito negro, né? Porque eu posso ser um negro que não bem elaborei minha condição e, portanto, não vou ouvir um outro negro. Isso não é garantia de nada. Entendeu? Passar para a palavra o João Ezequiel, Alan e Bruna, e nós vamos ter que terminar. João. Bom dia, Isildinha, Mário, aos colegas presentes. Deixa eu esperar a Isildinha voltar aqui, já está ouvindo. Oi, bom dia, Isildinha. Bem, eu queria te fazer uma pergunta, Isildinha, e essa pergunta que eu lhe quero fazer é fruto decorrência do meu pós-doutorado, justamente sobre a identificação psicanalítica do negro do Brasil, em consequência dos aspectos paranoicos sociais que ocorrem. O trabalho que eu defendi no Instituto de Psicologia da USP, aqui em São Paulo. O que eu tinha levantado é a respeito do inconsciente folclórico
uma proposta que até o Mário tem escrito algumas coisas também, eu tenho me aprofundado, que é sobre uma proposta do Arthur Ramos. Eu sei que você tem conhecimento a esse respeito, e eu tenho me aprofundado na pesquisa do Arthur Ramos sobre essa perspectiva do inconsciente folclórico. E que isso traz uma referência fundamental nessas condições mais, talvez, primitivas, nossa, que é uma referência de toda a construção nossa, que é dos primórdios da própria condição do Brasil. Tudo aquilo que o Arthur Ramos vem fazendo jus desde a época do pensamento primitivo, do qual ele levanta, tem uma relação assim fundamental, né? De todas as etnias que foram levantadas, das vindas das populações negras da África para o Brasil, e também das questões religiosas e das questões também islâmicas e judaicas que foram constituídas aqui, e que isso deu uma dimensão muito diferente. Aí um pouco daquilo que você levanta, dessa sua fala de hoje. Eu queria saber de você se você tem ideia, ou se você levanta também essa proposta do Arthur Ramos, dessa ideia desse inconsciente folclórico, dessa forma mais primitiva e significativa nossa, que é um inconsciente dessa natureza muito singular brasileira, que é um inconsciente que talvez o próprio Mário de Andrade tenha levantado na sua proposta de Macunaíma. Eu queria saber de você se você tem pensado nessas questões, e que isso tem muito a ver com as questões da própria negritude no Brasil. Ezequiel, eu vou te pedir para concluir, para a gente poder... Não, a minha conclusão é essa. Eu queria somente que se a Gildinha tem pensado sobre isso. Bom, pensando o inconsciente, né, ele tem seus atravessamentos, né? A gente pode pensar no inconsciente, que o nosso inconsciente, de acordo com nossa singularidade, né, efetivamente, ele está atravessado pela cultura, né? O inconsciente não está, né, à parte, ele não existe à parte a cultura, né? Até porque nenhum de nós escapamos das estruturas de poder, somos todos submetidos às estruturas de poder, né? Então, quando não existe o que a gente chamava antes, que é em psicanálise, neutralidade do analista, né? Isso não existe, né? Hoje em dia a gente já não fala mais nisso, porque entende que é uma coisa insana, né? Como pensar na neutralidade do analista? Nenhum analista é neutro, né? Porque é parte de um social, se constitui dentro de uma sociedade. Então, o fato de termos um inconsciente folclórico, tudo isso é parte, evidentemente, da nossa cultura. E os atravessamentos culturais estão postos, né? Todos nós nascemos numa família, com uma concepção religiosa ou não, uma concepção política, e, portanto, por sermos analistas, não é um passaporte para a neutralidade, né? Não existe neutralidade, né? Eu vou escutar a partir das minhas próprias condições, né? Agora, é importante que eu me pergunte, né, de que maneira esse inconsciente coletivo, folclórico e etc. e tal, está me atravessando quando eu me pergunto que racista sou eu, né? Eu acho que é fundamental que a gente comece a fazer essa questão. Quando eu falo isso, é um ar de surpresa. Como que eu vou me perguntar que racista sou eu? Claro, se nascemos... Olha o contrassenso, né? Se nascemos numa sociedade estruturalmente racista, somos todos racistas. Nascemos numa cultura brasileira, a cultura brasileira tem suas peculiaridades, tem seus mitos,
Portanto, nós temos os nossos atravessamentos. É óbvio que nós somos atravessados por esse inconsciente folclórico, por esse inconsciente, né, coletivo, social, da maneira como a nossa sociedade veio se constituir. Né? Eu morei muito tempo na França, lá o inconsciente é atravessado por outras questões, né, que também me atravessam. Eu fiz aula com Garcia Rosa durante 20 anos, um grupo de estudos. Uma vez eu falei para ele, meu inconsciente é africano. Ele falou, imagina, é europeu. Seu inconsciente não é africano. Você não vive na África, você tem informações sobre a África, mas você pensa com um inconsciente europeu, como todos nós pensamos. Nós somos atravessar a filosofia grega, ele dizia, né? Porque ele era de formação filosófica e analista. Era um filósofo e analista e excelente. Ele dizia, vemos, nosso pensamento é eurocêntrico, totalmente eurocêntrico. As culturas do mundo são atravessadas pela cultura europeia. Ela nos constituiu. Não quer dizer que somos todos atravessados pelos mesmos mitos. Né? Temos as nossas peculiaridades, as nossas singularidades. Né? Então, acredito que sim. Né? Macunaíma me atravessa. Claro que me atravessa. E Macunaíma não surge do nada, né? Surge da sensibilidade, né, de um poeta que vai perceber esse lugar, essa possibilidade, ou faz essa leitura. Também me atravessa, e atravessa você, ao Mário, a todos nós. Né? Se o Mário tivesse nascido na Escandinávia, ele teria, e viesse morar no Brasil, ele teria outros mitos fundadores, no entanto, com a aquisição de novos mitos vivendo nessa cultura. Né? Então, o atravessamento é real. Eu não sei se respondi a questão dele, porque foi muito difícil te ouvir, que é o som estava difícil. Bom, eu vou passar a palavra para o Alan, depois para a Bruna, e nós vamos encerrar. Vou pedir para tanto o Alan quanto o Bruna serem bem objetivos aí nas suas ideias, tá? E na sua questão. Alan. Bom dia, Iselina, bom dia, Mário. Obrigado por essa magnífica e profunda reflexão sobre a questão do racismo e a posição do negro. Agora, a minha pergunta é simples. Passaram-se muita, digamos, atuação, muitas manifestações, lutas de libertação, de conscientização. Aonde estamos hoje com relação a essa questão do racismo? Quanto evoluímos? Essa é uma questão, porque, afinal de contas, eu acho que a situação hoje não é a mesma dos anos, digamos, 1950, né? Como 50 também não é o mesmo que nos anos 1900. Como você vê a evolução histórica dessa questão? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Alan, meu querido, a evolução da humanidade é lenta, ela dá 2 passos para frente, 5 para trás, e assim nós vamos. Né? Eu acho que é interessante, quando nós falamos em evolução, nós temos que pensar o que nós, na verdade, né, como foi importante, e como é importante a gente pensar que as mudanças, elas existem, que é possível mudar, mas assimilar as mudanças não é da noite para o dia. Né? Eu vejo na ansiedade da juventude, sobretudo, que vai para o movimento, fazem bandeiras e saem de lá decepcionados, porque não mudou no dia seguinte. E nem mudará. Mas tem uma proposta, tem uma questão. Nós, enquanto humanidades, não só enquanto negros, né, estamos ainda em processo evolutivo. Se tecnologia representasse evolução, nós não estaríamos matando uns aos outros até agora. E nem tampouco divididos cruelmente em classes e segregando. Né? Nós segregamos boa parte da humanidade. Então, quando a gente pensa em evolução, eu penso na possibilidade de estarmos pensando. Para mim, isso é evolução. Não é eu poder relatar que nós andamos 500 passos, porque a humanidade não é isso. Nós somos assim, 2 para frente, 5 para trás. 2 para frente, 5 para trás. E é assim que é a humanidade. Né? Nem por isso eu me vejo desanimada ou me vejo pensando o movimento não serve. Eu acho que o movimento serviu, eu devo muito ao movimento, estar aqui sentada conversando com você é um resultado do movimento. Né? Estarmos lutando por um mundo democrático,
né, progressista, é um movimento, mas o mundo é democrático progressista? Não. Ele também é extrema-direita, ele também é horror, ele também é morte. Agora, falarmos em evolução, o quanto evoluiu, é pensarmos que a evolução é lutarmos o tempo todo. Evolução é sinônimo de luta, e não sinônimo de conquista propriamente dita. Porque a gente regride o tempo todo. A gente dá 2 para frente, 5 para trás, 2 para frente. E quem sabe, né, daqui, sei lá, mais 5 ou 6 séculos, né, a gente veja algumas coisas que puderam funcionar de forma diferente. Mas é muito interessante notar, por exemplo, o colonialismo, a gente fala do colonialismo como se ele existisse no passado. Ele se atualizou. O colonialismo está mais forte do que nunca. Criou novas formas de presença, né, de presenças muito mais perigosas, através de todo o filha. atual, né? Então, nós temos nas tecnologias forma né, de aliciamento, né, Bem, meu bonitinho. de tantas coisas desse tipo. Segura a manguinha de novo. Ou tem alguém com o microfone aberto aí? Lígia Franceschini. Então, deu nome aos bois, né? Então, veja, né? Nós falamos do colonialismo como uma coisa passada, esquecemos que ele se atualizou, né? Ainda somos colonizados. E como? Né? É tudo confuso hoje. Até onde nós tínhamos a globalização, que foi uma grande promessa, né, de termos uma intercomunicação entre os países, as diferenças, as culturas, troca de tecnologia, isso aconteceu? Não. Pelo menos a ideia de que isso seria aconteceu. E agora, até isso foi desmontado, e agora a gente está repensando uma outra coisa. Mas estamos todos, né, escravizados ao TikTok. Olha que horror. Ai, ai. Eu estava ainda pensando... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Bom, obrigado. Não. Posso falar, Mário? Posso? Pode ir, Bruna, por favor. Bom dia a todos. Mário, muito obrigada por essa oportunidade, que Isildinha é sempre uma riqueza. Ela vai abrindo várias janelas assim na nossa mente, de quanto que a gente ainda tem racismo dentro de nós, cada um de nós. Isildinha, eu escrevi aqui para ficar um pouco mais rápido. Gostaria que você me falasse sobre o ato político chamado de sucesso, como uma rua cheia de mortos e com um total de 101 vítimas, das quais só 4 foram afirmadas como vítimas. Por que, Isildinha, você acha que não houve a mesma mobilização política dos partidos e outros coletivos indo para a rua como houve contra a PEC da blindagem? Isso me comoveu muito, porque eu não vi essa movimentação, né? Então, isso é consequência direta do que foi a formação estrutural dessa sociedade, né? Numa sociedade que humanizou o branco, escravizou o negro e desumanizou, sobretudo, o negro. É uma pena, porque não foram 120 corpos, né? Ou um pouquinho menos, né? Ou 4 corpos que foram vítimas, os outros não foram. Na verdade, somos todos vítimas desse lugar, de diferentes maneiras. Primeiro, por nos enganarmos desta forma, né? Foram 120 inumanos que perderam a vida, portanto, não tem razão de pensarmos no que foi esse sofrimento, né? É uma tristeza, mas é o colonialismo dizendo quem vai viver e quem vai morrer, né? Nós, os negros, estamos morrendo desde a fundação desse país, né? E vamos continuar morrendo enquanto, né, a sociedade aplaudir esse tipo de coisa, porque o que aconteceu? Acho que a pesquisa mostrou que 76% ou 86% da população brasileira aprova o que aconteceu. E qual foi o sucesso? Ao invés de lidarmos com as consequências que a diferença, que a discriminação criou, a gente simplesmente mata e acaba com eles. Não precisamos mais olhar para eles e não olhamos, eles não são seres humanos, não há necessidade disso. E, enquanto isso, todos nós, negros e brancos, vamos sofrer as consequências disso, porque isso não traz tranquilidade para a sociedade, isso não resolve a questão, porque a questão não é de eliminar, né, de uma maneira brutal, não é fazer um holocausto
dessas pessoas, né? Se trata de pensarmos um lugar social decente para todos nós, né? Mas a ideia capitalista nos faz pensar que existem seres inferiores e seres superiores em relação uns aos outros. É isso que nos conserva nesse lugar, e um lugar de sofrimento para todos nós, né? Porque ao afirmar que foram um sucesso, ele também não está tendo nenhum sucesso, nenhuma vantagem com isso e nem sossego com isso, com certeza não, né? É mais medo que nos imprime ou que nos conduz numa sociedade como essa, né? Bom, nós vamos precisar encerrar. Eu queria, Isildinha, em nome de todos nós que estão aqui, os que estão online, te agradecer muito. Foi extremamente forte, contundente, vai provocar muitas reflexões em todos nós. E eu te agradeço muito a tua bondade e também a tua força de poder trazer isso de uma maneira tão direta que impactou a todos nós. Eu queria, só para encerrar, dizer que a Isildinha Batista e a Helena Lima, que está aqui presente também, elas, e a quem a gente deve muito do evento de hoje, né? Nós temos vários anjos da guarda, eminências pardas, que fazem a coisa acontecer, mas que não estão sendo visíveis. Por exemplo, a Helena nos ajudou muito na vinda da Isildinha, inclusive a trouxe de São Paulo, mediou nossos contatos com ela. O Gustavo, que vocês conhecem, está sempre aqui, e o Oscar, do Recurso Audiovisual. O Oscar está desde cedo aqui, muito antes da gente acordar, o Oscar já estava preparando tudo, então eu queria agradecer a todos pela possibilidade de esse evento estar acontecendo. Então, a Isildinha e a Helena vão estar online, dando uma conferência no Museu Freud de Londres. Vai ser uma live sobre questões sociais, avanços e desafios da psicanálise, que vai acontecer no dia 26 de 11, né, 26 de novembro, às 16 horas. E vocês podem ter acesso através do site do Museu Freud de Londres, que é freud.org.uk, né, UK, tá certo? Para as inscrições, elas são de R$6 o custo da inscrição. Então, todos convidados vão ter de novo o privilégio de escutar a Isildinha, dessa vez com a Helena. Isildinha, muito obrigado mais uma vez, e vou encerrar fulminando vocês todos de inveja, porque vou deixar para a Isildinha fazer o seu autógrafo no meu exemplar de Acordo Inconsciente. Obrigado, pessoal. Parabéns, maravilhosa. Parabéns, Isildinha, pela sua força. Parabéns, professora. Parabéns, gratidão a todas e todos e todos. Obrigada. Maravilhosa, Isildinha. Obrigada. Eu queria mais informação sobre o Museu Freud, por favor. Estarei presente sempre que você me convocar, né? Eu acho que isso é importante, né? Que a parceria continue. Um dia talvez não nos traga tantas diferenças, eu estou sempre falando a mesma coisa. Então, por enquanto, não dá para falar coisas novas, porque esse ainda é o básico do básico que a gente precisa entender, nós negros e nós brancos, né? Então, eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de poder ter tantos convites, embora eu não possa dizer isso, porque eu sou pior, mas muito pior, né? Eu estou em todos os lugares, é pior que Bombril, né? Então... Obrigada, inclusive, pela recepção que vocês, tão carinhosas, que vocês me deram, tá bom? Até mais ver, como diria minha avó, até mais ver. Não vou dizer logo, até mais ver. Até mais. Gratíssima. Muito obrigada, bom final de semana a todos. Obrigada. Até mais ver, Até mais. Obrigada, emocionante.